Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Príncipe do Oriente e que então a gente continue acreditando que através das forças espirituais a gente possa resolver todos os problemas da nossa vida. Obviamente que se você não é um mestre numa magia, se você não é um mago, um bruxo, um sacerdote e você não tem o conhecimento, você terá que pedir ajuda para uma pessoa que tenha conhecimento, uma pessoa que tem uma bagagem, né? Existem, não somente eu, existem várias pessoas aí que fazendo um trabalho de qualidade, tá? Então vocês vão encontrar essa pessoa e ir atrás dessa pessoa, tá? De quem você quiser ir. E uma pessoa que tenha uma boa indicação, e essa pessoa irá lhe ajudar a resolver os teus problemas dos mais diversos. Problema com não consegue trabalho, né, um serviço, alguma doença na família, a vida está embolada, as coisas não acontecem. Então assim, né? Agora, obviamente, se vocês quiserem a minha ajuda, vocês também poderão entrar em contato comigo. E hoje, como prometido, eu vou estar falando de um assunto que é o suicídio, tá? Dentro de uma visão técnica, espiritual, intelectual, dentro dessa magia que é a ciência dos magos, a ciência sagrada, e dentro de uma abordagem essa minha abordagem ela é baseada em todos os sistemas de magia os quais eu já utilizei para técnicas técnicas de direcionamento para esse determinado assunto, ou até mesmo para outras situações. Mas enfim, esse assunto ele é baseado em testes e coisas as quais eu já coloquei à prova, certo? Então, o que ocorre é que toda essa minha abordagem, todos os meus vídeos são baseados em testes provados, né, e comprovados por testes e análises de rituais aos quais eu já fiz, tá? Gente, primeira questão uma pessoa ela pensa em querer tirar a própria vida, ela está desanimada com a vida, ela está chateada, ela está com a sua autoestima embaixo. Primeiro ponto que nós temos que entender: você não pode tirar a sua vida, você jamais deverá fazer isso. Obviamente que eu sou um mago do caminho da mão esquerda. O que é um mago do caminho da mão esquerda? O caminho da mão esquerda é um caminho da autodeidificação. O mago do caminho da mão esquerda ele tem uma habilidade muito grande em se desvincular. Ele se desvincula de crenças primárias, ele se torna o próprio Deus da sua realidade e ele trabalha através do zero, que é o caos primordial, para estabelecer o seu poder pessoal. Mas esse mago do caminho da mão esquerda, ele é um mago que ele conseguiu, aprendeu e evoluiu, entendeu a sua sombra, que é o seu maior inimigo. O maior inimigo do mago é a sua própria sombra, os seus próprios medos, os seus próprios demônios interiores. E para que esse mago trilhe o caminho da mão esquerda, ele terá que lidar com os seus aspectos sombrios da sua própria mente. Quando ele vence e ele entende esses mecanismos sombrios da sua própria mente e sabe lidar com a sua sombra, os seus instintos animalescos, e posiciona muito bem isso, e entende essa sombra do seu subconsciente, e ele entende os mecanismos para diluir medos, diluir processos mentais, de ilusões, miragens, enganos, sombrios mentais. Aí então sim, esse mago ele está preparado para um caminho de um autoempoderamento,
de um caminho onde ele se torna senhor do seu destino, e ele trabalhará com forças caóticas e primevas antes da criação do universo organizado. A maioria das pessoas está num processo de karma, ou seja, para que você tenha um poder de diluir o karma, você entende o karma, que são as suas dívidas espirituais, e você trabalha em cima dessas mesmas para que você cumpra então esse teu karma e se desvincule de processos de punição. Ou um mago, que aí já é um mestre, um alto sacerdote, que entrou pelo caminho da mão esquerda, e esse mesmo mago, esse sacerdote de alto escalão, ele não sofre mais a lei do karma, porque ele se desvinculou dos deuses que escravizam a humanidade, que criam essa lei do karma, e ele é o próprio Deus da sua realidade. Então iremos falar então sobre as pessoas do senso comum, que estão na roda de Sansara, roda das reencarnações, sob punições de deuses punidores, como Deus Jeová do Antigo Testamento, entre outros deuses que exercem um poder sobre a humanidade, tá? Você não conseguirá tirar a tua vida e sair ileso mesmo após a morte, e você não deverá fazer isso, porque você está num processo kármico. A partir do momento que foi determinado que você venha a nascer nesse plano, nesta terra, você está sob uma punição do karma. Simplesmente o fato de você nascer já é uma própria punição para que você cumpra karmas. No caminho da mão direita, você está sofrendo punições do karma. O caminho da mão direita, vou frisar mais uma vez aqui, são pessoas que fazem louvor a deuses, né? É um caminho contemplativo. Então esses deuses, eles impõem o karma, certo? Você não deverá fazer isso porque você está sobre uma lei kármica, está dentro da roda de Sansara, está num período de tempo existindo na família a qual você foi colocada, nesse planeta, fazendo as coisas as quais muitas das pessoas pensam que têm um livre-arbítrio, mas não tem, porque vocês estão sendo guiados por forças espirituais para cumprirem o que vocês têm que cumprir. Numa outra vida, talvez você matou alguém, talvez você foi uma pessoa muito ruim e sofre esses reflexos ainda nessa vida, sofre esses reflexos e sente essa vontade de tirar a sua vida, né? Então você tem uma dívida kármica, você tem que cumprir o período 60, 70, 80 anos e você nasce, certo? Nasce nessa existência e tem que cumprir aquele período, certo? Então já começa por aí. Você não tem o direito de tirar a sua própria vida porque você está pagando dívidas kármicas, porque você também é uma pessoa do senso comum e você não tem um poder próprio para se desvincular desse karma, somente com uma técnica muito apurada e tendo um poder de alto escalão, um poder mágico. Então nós falamos de duas coisas: dívida kármica, a dívida que você está pagando, e o karma, que são praticamente a mesma coisa. Outra questão: tempo de existência vital. Existe um tempo de existência vital, o terceiro ponto aí. Então você tem um tempo ao qual é necessário que você esteja aqui, certo? Vamos lá. Você, o tempo, esse tempo vital, esse tempo necessário, ele
tem uma consciência própria. O tempo, ele traz uma consciência própria dentro do universo organizado, encaixado perfeitamente para o seu karma, para aquilo que você tem que cumprir. Então esse tempo ele tem uma consciência própria que é imposta dentro da tua consciência. E você terá que realmente cumprir esse tempo que tem uma consciência própria. Por esse tempo está cronometrado dentro do universo organizado. E se esse universo organizado, que é o mundo, o planeta Terra e o universo, e todo esse universo organizado, ele sabe o tempo que você deve cumprir. Ele tem uma consciência própria. O grande universo tem uma consciência própria, né? Essa alma mundi, nós chamamos de alma mundi, que é essa alma que vibra com uma consciência no grande universo, e ela sabe, esse grande universo tem uma consciência própria e sabe o tempo que você deve cumprir. E ele impõe essa consciência sobre a tua própria consciência, e você sabe, e você sente direto ou indiretamente que você deve estar aqui cumprindo e vivendo a sua vida, pagando a sua dívida. Outra questão você se desligou da tua vida. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa se suicidou, tirou a sua própria vida, e ela acha, ou a matéria dela se desligou do tempo material, do tempo físico, carnal. Mas os outros corpos espirituais ainda mantêm uma consciência do tempo da sua existência, direto ou indiretamente. Esse tempo, seus corpos espirituais ainda mantêm uma consciência direta ou indireta. O seu duplo espiritual mantém uma consciência do tempo que você ceifou a tua vida material. Esse tempo, após a morte, o que acontece? Você estando do outro lado, né, da morte, você poderá também, o pior que vai acontecer é que você vai se tornar escravo, né, de espíritos, outros espíritos que já estão lá no mundo espiritual há muito mais tempo que você. E como você é um espírito que já estava numa punição, vai sofrer outra punição, se tornará escravo de outros espíritos, lá o seu sofrimento continua. Porque esses espíritos, a pessoa, no mundo espiritual é um pouco diferente, mas você irá ser castigado, irá apanhar como se fosse aqui na Terra. E continuará o seu sofrimento. Então é uma tremenda besteira uma pessoa achar que ela vai tirar a sua vida e tudo acabou. Continua lá do outro lado, porque você anulou a sua matéria, seu corpo físico, mas os seus corpos espirituais ainda trazem a consciência do teu tempo vital, certo? E o universo, o grande universo organizado, essa alma mundi, como nós chamamos, ele traz uma consciência própria, né? E esse grande universo, ele continua essa punição porque você é espírito, você não é só matéria. Continua sofrendo a punição do outro lado. Então o que acontece? Quando você está do outro lado, o seu corpo ele carrega esses corpos em vida ou após a vida, você traz um fluido de uma programação
de um tempo vital. A sua matéria, os seus corpos espirituais carregam um fluido energético programado dentro de um tempo vital. Vamos lá novamente? Seu corpo, a tua matéria e os seus corpos espirituais carregam no seu DNA espiritual um fluido energético estabelecido pelo grande universo organizado, um fluido energético programado através de um tempo vital, certo? Quando você ceifa a sua vida, a pessoa que se suicidou, ela tentou burlar o grande universo organizado desse tempo programado vital. Aí você sofrerá outra punição. Como o grande universo organizado tem uma consciência própria de tempo, de um tempo vital programado, você, sob, debaixo da punição do grande universo organizado, dentro dessa roda de reencarnações, também traz uma consciência na tua matéria, nos teus corpos espirituais, do teu tempo fluídico, energético, vital programado. Direto ou indiretamente, as pessoas têm essa percepção do que elas devem fazer ou não devem fazer. E se você fez isso, a tua consciência indireta, direta ou indireta, quando você cair no mundo espiritual, sentirá o peso da sua consciência e continuará com aquele tempo energético vital que está programado, continua. Agora a grande questão é que depois que você se suicida, você será muito obsediado por outros espíritos que têm interesse nesse tempo cronometrado, decrescente, desde o dia que você nasceu, continua esse tempo cronometrado, decrescente, até que esse tempo se anule. Mas, digamos, vamos dar um exemplo que você teria que viver até os 80 anos, mas você se suicidou com 41, então você ainda tem 39 anos. Então, esses 39 anos é o tempo com um fluido energético vital programado, dessa programação estabelecida pelo grande universo. E os teus corpos espirituais trazem essa programação desse tempo vital. Continua os 39, você viveu até os 41, do outro lado. Esses 39 anos, que o tempo lá é diferente, durante esse período, esses espíritos se apropriam dessa energia vital, dessa energia, desse fluido programado, desse tempo vital, e ficam te obsediando porque aquela energia é do interesse deles. E você se torna escravo de outros espíritos e o seu sofrimento continua e permanece do outro lado. Certo? Outra questão e o último tópico para nós definirmos esse assunto. Pode acontecer de uma pessoa se suicidar pela uma questão de um feitiço ou uma magia negra que foi feito para essa pessoa? Pode. Se uma pessoa sofreu uma magia negra, fizeram uma magia negra, um feitiço, esse feitiço que foi invocado, foram invocados forças espirituais e mandado para cima dessa pessoa, ela começa a sofrer perturbações. Os espíritos vão induzir, talvez propriamente, diretamente, eles não consigam te empurrar em algum lugar. Mas eles podem induzir você a se jogar debaixo de um carro, de alguma coisa, ou realmente de outra maneira tirar a sua própria vida. Certo? Mais uma outra questão é o seguinte:
Talvez não possa ser nenhum trabalho de magia negra, mas você pode estar sofrendo o ataque, sofrendo uma conexão através de um outro espírito, de um outro suicida, um outro espírito que você andou por algum lugar, esse espírito acabou se conectando a você, e você porque todo espírito conectado a você, você vibra em comunhão com esse espírito. São espíritos bons, estão conectados com você, você vibra alegre, está bem, está tranquilo. Então esse espírito que estava em algum lugar, está desesperado, ele vê em você quando está caminhando na rua, porque você é uma partícula da criação. Os vivos são um fecho de luz aqui na Terra. É como se fosse... Quando vocês acendem uma lâmpada, não fica cheio de insetos em volta da lâmpada, indo em direção à luz? Nós, vivos, todos aqui vivos na Terra, são fechos de luz da criação, porque tem a partícula da vida, a essência da vida em vocês. Espíritos que estão sem luz, vamos dar um exemplo que nem eu falei, esse espírito que também se suicidou, vê em você uma maneira de se aproximar de algum fecho de luz, e aí ele se conecta a você e fica lhe sugando, porque ele mesmo não tem a vida, e num desespero, ou às vezes por uma conexão, ele acha que você poderá lhe ajudar. Muitas vezes esses espíritos que acabam se acoplando a você, eles não entendem que você não é um mestre espiritual, que você não vai poder fazer nada. Mas o que você deve fazer, se você está tendo alguma visão, um sonho com algum espírito de um suicida, alguém, às vezes já ouvi relatos da pessoa, uma amiga minha relatou que aparecia, parece que uma parente dela, toda ensanguentada, isso e aquilo e tal. E o que acontece? Então, você tem que buscar uma ajuda. Se você está tendo alguma visualização de alguém que morreu, está pedindo ajuda, vá num sacerdote, num alto sacerdote, uma pessoa de conhecimento, pode me procurar também, ou quem vocês quiserem, tá? Não existe uma obrigatoriedade de ser comigo, mas se quiserem falar comigo, poderão entrar em contato, tá? Então, suicídio é um caminho que irá te trazer outros problemas ainda assim após a morte. Pessoal, eu sou o Mago Príncipe do Oriente, desejo tudo de bom para vocês, desejo felicidades, positividade, desejo satisfação para vocês em vocês viverem a vida de vocês. E se está havendo alguma incomodação, alguma insatisfação, se você não está bem, busque uma ajuda espiritual. Busque uma pessoa que irá lhe ajudar, a lhe motivar e colocar você para cima e fazer todo um trabalho minucioso de iluminar a sua consciência para que você se mantenha vivo, feliz nessa vida, com satisfação em viver. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.